a parada não é sobre equipamento, é sobre o ecossistema. Normalmente, o erro numa parada de manutenção custa muito mais caro do que um erro na rotina. As grandes intervenções de projetos para essa atualização dos equipamentos conforme normas é na parada. Mas realmente a gente só consegue dizer que uma parada teve sucesso quando a gente olha a campanha que nós percorremos após o evento. Bem-vindos e bem-vindas ao Engenharia que Transforma, o podcast da Taminal. Meu nome é Karine Cardoso e tenho o prazer de conduzir este bate-papo e incentivar o debate sobre o setor, sobre inovação e sobre tecnologia, para trocar conhecimento sobre engenharia consultiva e gestão de projetos. Nosso objetivo? Falar dos desafios da indústria. Convido você a seguir o Engenharia que Transforma no YouTube, no Spotify e, claro, seguir a Taminal nas redes sociais. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre o presente e o futuro das paradas industriais no Brasil. Para isso, vamos apresentar dados exclusivos de um estudo lançado este ano pela Taminal, que traça uma visão geral sobre o setor e analisa o contexto no Brasil. Você pode acessar o estudo completo através do link que está na descrição deste episódio. Para compor nossa mesa, convidamos Robson Zanoli, engenheiro de produção com mais de 30 anos de atuação na indústria, e o Éster Cardoso, diretor da Taminal Engenharia. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Vamos começar do início, né? Vamos. Vamos lá. Prazer, Karine. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Tomara que a gente consiga contribuir com esse crescimento para o nosso país. Vamos sim. E olha, a Taminal está se sentindo muito lisonjeada, porque os nossos convidados estão vindo de fora, né? De fora da cidade de São Paulo e com muita disponibilidade. Então, muito obrigada, né, por já ter topado participar desse projeto. É o primeiro, hein? O primeiro podcast de muitos e de um tema extremamente importante, né? Mas vamos falar do tema daqui a pouco. Primeiro, quem é o Robson? Obrigado, Karine. Eu sou um profissional de manutenção há mais de 30 anos, como você trouxe, sempre trabalhando em indústria química e petroquímica. E é um desafio para a gente viver nesse mundo, né? Ainda mais como profissional, pai de família. Tenho 2 filhos, né, casado. É um prazer conseguir compartilhar esse momento aqui com vocês. É um momento especial. Já tem filho engenheiro também? Não, eu tenho um de 16, mas quer fazer engenharia. Oh, que coisa boa, ele né? Traz essa influência e a gente está apoiando ele. A decisão tem que ser dele, né? A gente sempre sabe que a decisão tem que ser da pessoa, a gente influencia, mas ele vai decidir. E quem sabe caminhar no ramo de manutenção, de paradas, né? Pois é, eu acho que tem um mercado muito promissor, né, Cardoso? Sim, Você começou lá atrás ou começou agora? Comecei há 25 anos, né? Sou que é pai do Caio, esposo da Carla, técnico, engenheiro que é mecânico, trabalho na indústria há 25 anos com paradas, projeto, que é gestão lá de portfólio. E de fato é uma profissão que a gente precisa de mão de obra qualificada, né? A gente vai tocar que é nesse ponto, então, uma profissão que é dinâmica. Paradas é uma escola que é muito viva, que é planejamento que é minucioso, então, de fato, é onde que a gente se aprende muito e que incentiva aí aos jovens a ver a minha história, a história que é do Zanoli e o tema que a gente tem hoje. Vamos começar explicando o que é uma parada industrial, Zanoli? Perfeito. Todos os ativos, né, todos os equipamentos industriais, eles precisam ser mantenidos. E o processo produtivo, em grande parte do segmento industrial, ele é contínuo. Então ele tem poucas oportunidades de manutenção. E muitas vezes você tem que fazer que essa oportunidade aconteça. Você tem que provocar uma parada de manutenção para uma atuação preventiva, corretiva, uma implantação de um novo projeto. Então esse é um momento que a gente aproveita para concentrar as grandes manutenções dos equipamentos. E na sua experiência, né, como é que essas paradas eram realizadas e como que hoje ela é realizada? Tem muita mudança? Essa é uma cultura que vem evoluindo com o passar do tempo, né? Normalmente o profissional que atua em paradas, ele migra da manutenção de rotina, né? Aquela manutenção do dia a dia, da pequena conservação, do pequeno reparo. Não se existia um conceito tão estruturado de células, de grupos, de times de manutenção de parada. Então, quando a gente faz uma avaliação dos últimos anos, essa evolução vem acontecendo, né? Os times as indústrias vão estruturando times específicos para
que olhem esse segmento de atuação e formando, capacitando as pessoas. Normalmente, o erro numa parada de manutenção custa muito mais caro do que um erro na rotina. Então, por isso que você acaba concentrando os profissionais com maior nível de senioridade. Então, essa migração, ela ocorre nos últimos anos e a gente vê que cada vez mais as indústrias vêm tendo times específicos focados nesse segmento de atuação. Então a parada é um desafio estratégico. Sem dúvida. O nível de desembolso que as indústrias fazem para executar essas paradas de manutenção são níveis muito significativos, né? O custo é caro, é alto. Então existe uma estratégia de execução, muitas vezes reportada ao board das empresas, à luz do nível de investimento que se faz. Então é uma execução estratégica para a indústria, trazendo também o aspecto de segurança, de confiabilidade e disponibilidade dos ativos, né? Então, sem dúvida, a manutenção, a parada de manutenção, ela é essencial para o ativo numa visão global dele. Perfeito. Cardoso, a gente sabe que a Time-Now tem uma experiência muito rica, né, no setor de paradas, ou na realização de paradas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, como que você entrou nesse universo das paradas industriais e o que mais te marcou na sua experiência com paradas? Então vamos lá, eu entrei fazendo uma parada na Vale, em Tubarão, que é Espírito Santo, então que a parada é de pelotização, e o que marcou foi muito assim, você tem que ter um planejamento que é minucioso de ponta a ponta. Então ali você está falando de uma organização de escopo, você está falando de envolvimento de pessoas, o que a gente fala parada é de manutenção, mas a parada é da fábrica, é do ativo. Então ali você vai ter que envolver suprimentos, SSMA, o pessoal que é de comunicação, você vai ter envolvimento com a comunidade. Hoje a gente fica naquela linha, né? Os sites mais antigos que é do Brasil estão dentro das grandes que é as cidades. A Braskem fica aqui em Santo André, a gente faz um evento que na frente tem uma casa. Então você tem que também ter um envolvimento extramuro que é muito dinâmico e tem que ter uma comunicação com esses stakeholders. Então eu vi que o planejamento da parada para mim como uma escola. Eu gosto muito de dar o exemplo para quem está de fora da indústria. Pensa num pit stop de Fórmula 1. Você tem que fazer um planejamento minucioso para você fazer uma troca de pneu em 2 segundos. Para aquilo acontecer, para ter a vitória do seu time, você tem que trabalhar antecipadamente. Então isso, de uma certa forma, tem que ter uma governança, tem que ter ritmo, tem que tratar tudo no tempo correto, envolvimento desses stakeholders para a gente conseguir ter sucesso que é na parada. Eu estou entendendo que a parada não é sobre equipamento. É sobre o ecossistema, né? É sobre a estrutura. Envolve pessoas, envolve relacionamento com a comunidade. É isso mesmo? Envolve toda essa gestão? Quando você pensa num evento, uma grande parada de uma indústria, você mobiliza milhares de pessoas por um período curto. Então, realmente, você muda toda a dinâmica da região da cidade. Então, hotelaria, refeição, logística, transporte. Então, realmente, o teu planejamento tem que pensar todos esses aspectos. Como o Cardoso disse, não é do time de manutenção. É de todo o time industrial, é de todo o time da planta. Você tem que tomar cuidado para não desabastecer o mercado do seu produto, porque realmente é uma atividade necessária, planejada com anos de antecedência. Então, um grande evento de cracker, a gente planeja com 2 anos de antecedência. Tem um plano diretor que prevê esse evento com 10 anos de antecedência. Então, realmente é um envolvimento de todo um ecossistema, como vocês colocaram, e traz essa mobilização, porque também traz renda para a região. Então, é um momento que você movimenta toda a economia na circunvizinha, a indústria, a cidade. Então, sem dúvida, é um evento importante para toda a região. Muito interessante essa sua fala. E aí, no início, quando você se apresentou, são mais de 30 anos de experiência? Em indústria ou em paradas industriais? Na verdade, o profissional de manutenção, ele sempre tem a parada como um evento. Então, desde quando você é um simples mecânico, um profissional que atua nessa especialidade, ele tem esse evento como uma referência, né? Então, é natural isso do profissional de manutenção. E, especificamente, nos últimos 10 anos, as indústrias vêm construindo essas estruturas. A minha primeira grande parada foi em 2000, né? Fazendo uma reflexão. Em 2000 foi uma primeira grande parada para o início da implantação da NR13. Era uma parada de adequação
Então, assim, a gente não sabia o que ia encontrar, né? Hoje a gente aprendeu muito, então hoje a gente consegue executar a parada de uma forma diferente. Então o profissional de manutenção sempre traz esse DNA da parada. O que acontece é que você precisa profissionalizar o tema e não tratar como mais um tema do profissional de manutenção. E aí essa segregação do tema faz sentido à luz, como eu já disse, do volume de investimento que se faz. Isanoli, o que seria exatamente profissionalizar o tema? Hoje as empresas vêm aprendendo a importância de se ter uma metodologia específica para o tema paradas, né? Paradas, ele é um assunto que ele não é igual a um projeto, né? Uma construção de uma nova planta, também ele não é igual à atuação de uma rotina de manutenção. Ele tem particularidades de cada um dos temas. Quando você tem um time específico olhando isso, ele se profissionaliza, ele conhece esse tema num nível de profundidade. Hoje a gente vê que cada vez mais os grandes grupos industriais, eles costumam ter times corporativos de parada, justamente nivelando as práticas, nivelando a cultura, estabelecendo indicadores, benchmark, para que você consiga padronizar a sua execução e ter uma previsibilidade na hora do seu planejamento e também da sua realização. Então, profissionalizar é um pouco disso, é realmente você ter um time focado, um desafio, com um objetivo e com entregas consistentes nesse tema. Cardoso, e aí essa fala vem muito de se ter um time, né? E eu acho que a gente vive aí um grande desafio, que é a atratividade de profissionais para o setor, né, industrial. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Como é que a gente pode fazer com que o jovem se sinta atraído por essa área, por exemplo? Né? O grande desafio está em se ter, de repente, um time especializado. Como que a gente pode contribuir para que isso aconteça? Eu vejo aí que é de duas formas, né? Uma forma que eu vejo que a indústria tem que estar mais próximo, que é das universidades, das escolas técnicas, dos institutos federais, que tudo mais. A gente tem que dar visibilidade que a indústria hoje quer que esse jovem, né? Eu conto muito a minha história, eu fiz técnico, que é mecânico, eu fiz que é engenharia, porque eu queria ir para a indústria. Na minha época, a indústria era a atratividade que é maior. E hoje a gente vê que a indústria pode estar ali depois de uma área financeira, empreender, que startup, mundo que é digital. Então, o primeiro passo é a indústria sair à caça desses novos que é profissionais. A outra coisa que eu gosto muito do que ele fala, que ele trouxe, que é formar times, né? Parada também, você tem que ter um time interno, você tem que formar que esse jovem. Então, você tem que, de uma certa forma, ter a senioridade, que geralmente quem está nesse time está ali, mas de uma certa forma trazer esse jovem para que ele entre nessa escola que é de parada, porque que é dinâmico, tem um ritmo tão alto, então você tem que formar. E como que dá para a gente que é formar? Esses eventos são repetitivos. Na química e petroquímica hoje está se fazendo parada de 6 anos, a cada 6 anos, 7 anos. Esse tempo já foi menor ou maior? Já foi, é menor. Cada vez mais eles estão tendo projetos para que aumente esse tempo. Na celulose, que era de 12 meses, hoje está passando que é para 18. A mineração de 12 passando que é para 18. Então, como ele é cíclico, você consegue também formar que essa mão de obra e reter que essa mão de obra. A outra coisa também que eu vejo é que as indústrias, elas também competem muito, né? Então, falando aqui é da Braskem, que está num polo, que está próximo de Cubatão, que está próximo de outras empresas. Então, se você também saber organizar com outras empresas, vamos nos unir, porque a dor, ela é única. Ela é dor para a Braskem, para o outro que é cliente, então vamos unir. Nós temos aqui 5, 6 eventos, por que não aproveitar essa mão de obra no ciclo de baixa do planejamento da próxima e utilizar na outra? Então, temos que ter alternativas, porque de fato a falta dessa mão de obra é um dos itens que a gente viu no nosso que é panorama, é um dos itens que hoje é mais que é desafiador para quem está gerindo paradas. Exatamente. Já que você trouxe o panorama, eu vou complementar e vou falar de alguns dados aqui para vocês, né? A gente realizou na Taminal uma pesquisa com 200 indústrias sobre paradas industriais. E aí alguns insights. A pesquisa apontou que mão de obra qualificada, escopo e tempo de parada são grandes desafios. Vocês concordam com esse diagnóstico? Sobre pessoas, eu acho que sim. Né? Que os dois já comentaram. Sobre escopo, sobre tempo, a tecnologia, ela também impacta esse escopo e esse tempo? Escopo é o fundamental.
O escopo ele vai interferir em toda a sua estratégia, em todo o seu custo, a forma que você pensa a parada. E o escopo ele tem que nascer dos demandadores da execução, né? Normalmente as áreas de confiabilidade, produção, é que ajudam o time de parada, né, a construir esse escopo. Como o Cardoso já disse, a parada é de todos. E o grande ponto é a variação do escopo. Então, cada vez mais a gente trabalha com ferramentas junto aos times para que a gente tenha essa antecipação e busque a menor variação possível. A tecnologia ela é um fator que nos agrega velocidade nessa interpretação e nessa definição do processo. Quando você consegue ter um escopo bem construído, bem direcionado, você organiza melhor o seu evento, tem um custo administrado, né, gerenciado de uma forma mais clara. A tecnologia cada vez mais vai nos provocando em outros aspectos mesmo, né? Hoje, muito forte, o Digital Twin, você conseguir fazer simulações de como você vai executar aquele escopo. Normalmente, grandes equipamentos, grandes fases de processo, você consegue, de uma forma digital, simular a realização e buscar oportunidades, ganhos, atuando diretamente no prazo, que é o outro tema que você traz, né? Uhum. Quando eu consigo ter um escopo bem gerenciado, com baixo desvio, com assertividade, com previsibilidade, você persegue um prazo mais assertivo, alinhado com aquilo que você pensou e planejou. Então, sem dúvida, temas que trazem resultados para o evento. Eu tenho também. Eu tenho, assim, que é 2 pontos, né? Escopo e prazo, que de fato é algo que a gente persegue, mas eu vejo que a gente tem que tratar a parada, que é de 2 formas, né? Como um projeto, a ciência que é de projeto fala, a equipe que é dedicada e tudo mais, e como um processo. Como ele é cíclico, então ele é um processo de melhoria contínua. Então, trabalhando com KPIs, você consegue melhorar. Escopo, eu vejo que tem método. Se a gente que vive o mundo que é de parada, a gente escuta muito assim, já que parou, serviço já que, né? Se você tiver um critério para colocar o serviço que é de parada dentro que é da parada, você já consegue ter esse escopo mais que é reduzido. Tendo o escopo reduzido e fazendo o que tem que fazer na parada, porque só tem aquela forma, você já consegue diminuir prazo que é de parada. Então, eu vejo que temos que tratar com método. Falando um pouco que é de tecnologia, um dos desafios que a gente tem em parada é o controle dela. Todo mundo quer ter uma forma de controlar isso para que você tome a decisão correta para qual que é caminho ir. Você planeja em um caminho crítico, pode ser que durante a parada você tenha um outro que é caminho. Então a gente tem que usar a tecnologia durante a parada para fazer esse controle, essa atualização, que ela era feita de uma forma mais artesanal e mais manual. Eu que já fui planejador de parada, então eu ficava muito tempo atualizando um software e pouco tempo analisando e tomando a decisão. Então hoje temos que usar a tecnologia para que a gente consiga fazer isso de forma mais rápida, para que eu tenha mais tempo de poder de decisão. Então eu vejo que a tecnologia ela pode ajudar na questão do controle e do prazo, e a tecnologia pode nos ajudar na questão de escopo. Se a gente começar a usar dados para a gente planejar a próxima que é parada, então você consegue também diminuir esse escopo e diminuir o prazo. Ao mesmo tempo, né, Cardoso? Hoje, muito do que a gente executa está atrelado à legislação. E continuamente a legislação vem sofrendo alterações, flexibilidade para que você interprete. Então, assim, é um aprendizado contínuo. Então, quanto mais organizado e sistemático você está, mais você consegue reorganizar o seu banco de dados e ajustar o seu escopo à realidade do negócio, à realidade do evento e estar preparado, né? Acho que esse é o ponto-chave. A gente tem que estar preparado para lidar com eventuais desvios de escopo, porque é a realidade da planta, né? A gente tem que entender isso. Quanto mais background, quanto mais retaguarda você tem, mais rápido você consegue tomar a decisão assertiva para o gerenciamento do evento, da parada. As paradas são diferentes entre setores diferentes? São. Quando eu olho dentro da minha realidade, eu tenho 2 mundos bem diferentes, né? O mundo petroquímico, ele tem 2 segmentos no que a Braskem atua hoje. A químicos básicos e as plantas de polímeros. Então, são eventos diferentes, com naturezas de prazo, de execução,
de estratégia diferentes. Então, como o Cardoso disse anteriormente, a gente tem lead times para o cracker, né, que é uma central petroquímica, de 6 anos. Porém, a gente tem plantas de segunda geração, que são plantas de polímeros, que ainda param em frequências de 3 ou 4 anos. Por quê? Porque a natureza de operação dos equipamentos requer essa estratégia. Então, sim, cada evento, eu tenho certeza que mineração siderúrgica tem naturezas diferentes também, muito agregado ao processo produtivo. Né? Isso mesmo. Se eu for olhar também até papel que celulose, a parada da planta, que é da celulose, ela tem um espaçamento que é maior. A de papel, não. Ela tem durações que é mais curtas e você faz ela com mais que é frequência. Então, cada setor tem, sim, a sua que é particularidade, mas eu vejo que todos eles estão sempre olhando escopo, estão sempre olhando prazo, estão sempre olhando qualidade. E tem um item muito importante que a gente fala, que é de parada, o objetivo dela é deixar o ativo produzindo com a máxima capacidade até a próxima. Então a gente trabalha muito essa questão de qualidade, que é como é que foi o meu evento pós? A fábrica está de fato que é produzindo? Se ela tiver, então a parada foi com sucesso. Eu consegui fazer ela no prazo, eu consegui fazer ela no custo, eu consegui fazer ela sem acidentes e, ao mesmo tempo, entregando para a operação para que ela opere o próximo ciclo dela. Porque, de fato, o que gera negócio é produzir, seja papel, seja químico, celulose, cacimbar. Cardoso, acho que é isso mesmo. Quando a gente pensa no evento, a gente tem os indicadores de acompanhamento, esse que você trouxe, custo, eventos SCMA, prazo, mas realmente a gente só consegue dizer que uma parada teve sucesso quando a gente olha a campanha que nós percorremos após o evento. Se eu pensei que a planta ia operar 6 anos, a planta realmente operou. Então, esse é realmente a sensação de dever cumprido para o profissional de manutenção que atua em paradas. Pô, eu fiz a minha parada bem feita porque a minha planta produziu pelo período que a gente projetou para que ela produzisse. Ou seja, é um evento com visão de médio prazo. E aí você tem que estar super conectado com o contexto, né? Com o contexto de produção, com o contexto econômico, com o contexto do mercado, clientes, para conseguir visualizar se o seu trabalho realmente vai dar o resultado esperado. Vai dar o resultado esperado. É um contexto até contratual, né? Porque a operação depende de operar e o comercial que é de vender, né? Então você também tem até elementos contratuais, o seu que é cliente esperando aquele que é produto, então que é de fato tem impactos muito importantes para a produção da fábrica e os seus clientes. E aí tem a legislação, né, Zanoli? Você até cita, né, que agora tem algumas flexibilidades e etc. Mas para além da legislação, a gente tem essas pautas como ESG, né? Questões que já estão aí, questões emergentes também dentro desse contexto. Como que a gente lida com as questões do ESG nas paradas industriais? O social é um fator relevante para a Braskem. Hoje a gente tem uma preocupação muito em mobilizar a mão de obra da região, e a preocupação com a comunidade, né? Como a gente já disse em outro momento, os sites mais antigos eles estão ao lado de bairros. Então é uma preocupação muito grande que a gente não gere incômodo para essas pessoas e ao mesmo tempo que a gente gere oportunidade de trabalho para elas. Então continuamente a gente faz esse monitoramento, busca profissionais nessas comunidades vizinhas para que a gente traga eles para dentro da indústria, para que eles entendam, convivam e nos ajude a produzir o que a sociedade necessita. É o principal fator relevante hoje no nosso cenário. Cada vez mais a química ela tende a migrar para uma química verde, quer dizer, uma química de fonte renovável, para que a gente não dependa tanto mais do hidrocarboneto, do petróleo e a gente consiga fontes alternativas. Tudo isso sustentando um ecossistema e a sociedade de forma direta. Que de uma certa forma também o evento da parada é a oportunidade da fábrica ou da indústria, né? A parada que não é da manutenção, então as grandes intervenções de projetos para essa atualização dos equipamentos conforme normas é na parada. Então, é também onde que a engenharia consegue implantar os seus projetos, modernizar essas fábricas de forma que impacte menos
a comunidade, o meio ambiente de uma forma geral. E nesse sentido, Cardoso, como é que você descreveria assim, a maturidade do setor brasileiro sobre paradas? Porque você traz que ela é muito mais do que a manutenção, né? Ela tem a ver, inclusive, com melhoria, com estratégia. Qual é a sua opinião sobre essa maturidade do setor? Fazendo paradas há 25 anos, eu vejo que há evolução, muito na linha que o Zanoli trouxe. Hoje você vê nas grandes indústrias um time é dedicado, as indústrias que é menores não, tentando ainda fazer com um time de rotina de manutenção, fazendo paradas. Mas eu vejo que até com esses times que é dedicados, a gente precisa evoluir na questão do planejamento antecipado. E um outro item também que eu trago é exercitar de fato lições aprendidas. A gente sai de um evento com muita que é lição aprendida e a gente precisa aplicar no próximo, que é planejamento. Eu gosto muito a metodologia que a Braskem usa, que ela faz, que é por gate. Ela usa a metodologia FEL para fazer o planejamento que é de parada, e a gente insiste muito em a cada gate você fazer a lição aprendida, porque tem coisas num ciclo de 2 anos de planejamento que é de parada, você vai falar de escopo nos primeiros meses, você vai definir escopo, olhar a critério. Se você deixa isso perdido, você pode na próxima parada ter alguma coisa que você pode perder prazo ou qualidade. Então eu vejo ainda muito evolução no processo de lição aprendida, evolução também que é disciplina da gente fazer esse que é planejamento prévio, e uma outra coisa que dentro dos clientes e no papel de uma gerenciadora, a gente faz um planejamento macro. O executante, que é da montadora e da construtora, eu tenho que fazer isso de forma antecipada para ele chegar no site antes, para ele conhecer o escopo antes, para ele colocar a estratégia dele, porque quem conhece a execução de montagem e de construção são as montadoras e as construtoras. A gerenciadora e o cliente consegue ter que é visão, mas que é visão macro. A detalhada é deles. Então eu também vejo muita evolução de uma entrada antecipada do que é executante. Zanoli, e o seu lugar de cliente, né? Fala um pouquinho dessa questão da maturidade e dessa integração que o Cardoso está trazendo. Como os custos são extremamente significativos de um evento de parada, a necessidade que a gente tem essa antecipação é nítida. Quanto mais eu antecipo, mais eu consigo organizar, sistematizar o meu processo. Quando a gente olha nos últimos anos, né, eu diria até antes da pandemia, as indústrias olhavam parada de uma forma não tão assertiva, né? Considerando como sendo mais uma atividade. Hoje a gente já tem uma maturidade, uma reestruturação dos processos para que a gente consiga ter times dedicados, né? Então, esses times já agregam valor ao processo, toda a sua discussão ao longo do processo. Reter esses profissionais, acho que se torna o nosso grande desafio, porque é um fluxo natural. Quando você tem um evento com começo, meio e fim, que é o que as paradas se tornam nos últimos anos, não tão mais um evento simplesmente de manutenção, e sim um evento de parada, né? Algo estruturado. Os profissionais, quando termina, qual é a tendência? Que você desmobilize esse time. Nós temos aprendido que o ponto-chave é que você retenha esses profissionais e você faça um sequenciamento dos eventos para que você consiga manter esses times integrados e operando de uma forma contínua e desenhando o sequenciamento, buscando formas de estruturar esse acompanhamento. Eu acho que isso é um processo contínuo, né? Quando a gente olha as indústrias fora do Brasil, elas não estão muito na nossa frente. O que elas costumam ter é uma cultura mais estável, né? O país tem um cenário mais estável. Nós ainda temos um cenário instável. E isso gera essa inquietude nos profissionais que atuam em eventos, né, em parada tipicamente. Então, acho que esse é o nosso ponto-chave, conseguir reter esses profissionais para sustentar o processo ao longo do tempo. Então, esse é o ponto. Motivar que os novos venham, para que a gente forme, para que colhe esse aprendizado e a gente retê-los para que façam uma carreira nesse negócio, né? O que vocês, como experientes no setor, o que vocês gostariam de dizer para esses jovens engenheiros e engenheiras, né? Como é que vocês atrairiam esses jovens para trabalhar com paradas industriais? Eu entendo que ele precisa vivenciar. Hoje, o nível de informação que a gente recebe das mídias sociais e de todo o cenário, ele acaba nos trazendo uma visão que muitas vezes não é sustentável ao longo do tempo.
quando ele vive uma rotina numa grande indústria, ele tem uma visão aberta, ele consegue ver do comercial, do industrial, paradas, manutenção. Então, primeiro que ele se deu a oportunidade de olhar a opção da indústria. Esse é o primeiro ponto. Existe indústria, né? Existe. Não é só startup, isso, mercado financeiro. Exato. Então, eu vejo que é por isso. Avalie essa possibilidade. Vivencie o processo de aprendizado. Então, faça o seu estágio, esteja disponível para aprender, porque o ramo ele é muito diverso. Às vezes um profissional que tem um perfil mais de campo, tem oportunidade. Um perfil que tem um perfil mais analítico, tem oportunidade. Perfil de gestão. Então tem uma natureza de perfis que se adequam a essa natureza industrial, se adequa ao processo de paradas de manutenção. Então, sem dúvida, é um ramo rico de oportunidades, de vivências, de aprendizados. O tempo todo nós estamos com equipe no Brasil inteiro. Então, deslocando profissionais no Brasil e fora. Então, às vezes a pessoa ela tem essa motivação, busca a formação, busca a vivência e as oportunidades surgem. E é um mercado extremamente dinâmico. Muitas vezes, assim, a rotina não existe para o profissional de manutenção. É algo que ele tem todo dia um novo desafio, um novo aprendizado, um convívio com pessoas de todas as culturas, de todos os níveis de formação. Então, realmente, o profissional de paradas, fala com o comercial, fala com a comunicação, fala com os times de suprimentos. Então, você fala com a empresa inteira, porque todo mundo está envolvido nesse evento. Então, oportunidades mil. Achei muito interessante enxergar a parada industrial como um evento. Achei isso bastante interessante. Eu faço uma brincadeira que é igual um casamento. Quem já organizou uma festa de casamento sabe que é. Só que a nossa festa, a parada dura 20, 30, 40 dias. Mas é a mesma natureza de evento. É muito tempo planejando, organizando. É todos os detalhes que você pensa para que você tenha um evento de sucesso, né? E no final vem o prazer, quando a gente comentou que você vê a planta operar a campanha, você vê a planta mais segura, mais eficiente. Então isso gera um prazer, gera um reconhecimento para o profissional de missão cumprida. Muito bacana. E você, Cardoso, que mensagem que você gostaria de deixar para o jovem, para ele trabalhar com paradas industriais? Parada, a gente fala muito que é dinamismo. Eu vejo que assim, a questão de não ter rotina para mim, de fato é algo novo a cada dia e a cada ciclo, né? Porque cada parada, apesar da gente saber o tempo, a necessidade, ela pode acontecer em momentos da economia diferente. A gente fez uma parada em 20 ou 21 no meio de uma pandemia, que a gente teve que se organizar de uma forma totalmente que é diferente. A gente tem paradas que são paradas comerciais, a gente está fazendo um ritmo de parada e você tem que antecipar alguma atividade ou você tem que atrasar porque o comercial vendeu mais que produto, menos. Então, a indústria, a gente passa muito isso, né? Ciclo de baixa, ciclo de alta. Então, é um dinamismo, é uma escola, é uma polivalência. Você fala com vários catores, então você tem possibilidade de entrar numa área que você acha que é manutenção somente, mas você vai ter a visão sistêmica do negócio indústria. Então, você vai ver o impacto que tem para o caixa da empresa, o impacto que você tem para a comunidade. O jovem hoje fala muito que é de propósito, né? Então você vai ver, eu estou fazendo um evento que eu estou gerando mais emprego para quem está na indústria e para quem está próximo dela. Porque, de fato, o que o Zanoli trouxe, a padaria da frente ela quer vender mais que cafezinho quando eu tenho 4.000 pessoas, 30 dias lá na porta. O hotel, ele vai ter mais hospedagem. Então, o jovem que quer muito que é propósito, a parada, de fato, ela pode gerar um bem maior para a comunidade. Muito interessante. Bom, como o nosso podcast se chama Engenharia que Transforma, não tem como eu deixar de fazer a seguinte pergunta para 2 líderes aí do setor. O que move vocês e como que vocês se atualizam? Temos que estar sempre atento a esses temas, né? Eu acho que, sem dúvida, a educação formal, ela traz uma base e é em cima dela que a gente, muitas vezes, busca manter os relacionamentos e o networking, né? Você gerou um ciclo de relacionamento e ele é que te vai trazer informações. Quando você está numa grande indústria, você tem outras regionais que têm o mesmo modelo que nós, né? Que é a Regional São Paulo, e a gente consegue colher as lições aprendidas. Temos times
corporativos que fazem a equalização das informações, então a comunicação a todos os times. Nós temos plantas fora do Brasil, então tem oportunidades de aprendizado e vivenciamento em outras culturas. Eles conseguem nos mostrar outras vivências, outros pontos de observação. O próprio parceiro estratégico, né, a TimeNow, um parceiro estratégico da Braskem, nos traz muito oportunidades de network, desenvolvimento, aprendizados de outros eventos. Então, é uma estrutura matricial. Hoje existe no Brasil cursos de gestão de paradas, né? Tem uma série de profissionais do setor que militam esse tema e tem essa base que consegue formar e desenvolver. Mas, de verdade, o que traz a formação, né, é a sequência de execução dos eventos. Então você aprende muito fazendo, cada vez mais acertando e menos errando, mas sim, você ainda aprende com os erros que acontecem. Eu vejo que é isso, não tem assim uma fórmula mágica, é realmente disciplina, perseverança, vivendo, aprendendo, lendo sobre isso, né? A gente tem alguma literatura que traz experiências de profissionais desse ramo que nos ajudam a entender experiências, e o ponto-chave é isso, é ter uma metodologia e em cima dela você vai aprendendo e desenvolvendo a sua cultura de paradas industriais. Muito interessante, cultura de paradas industriais, né, Cardoso? Isso aí. Eu trago, além dos pontos técnicos que ele trouxe, como você está falando que é de liderança, eu acho que uma das formas da gente atualizar é entender o ser humano. Então a gente tem que, de uma certa forma, como líder, cada vez mais estudar sobre o ser humano, o engajamento dele, poder que é de negociação, porque em parada, a gente falou muito aqui de método, falou muito de tecnologia, mas a relação para você é negociar um escopo, a relação quando a gente está fazendo desafio de escopo, né? Porque tem todos os jaquês, tem todas as querências, e você como líder de parada, você está ali preocupado com o negócio, com o custo, não dá para colocar todos com o serviço, então você tem que ter um poder que é de negociação que é muito forte. Como que eu faço isso? Acho que uma das coisas que a gente está aqui fazendo é isso, ouvindo é podcast, né? Hoje tem muita gente de fone aí, na academia, no trânsito, então acho que uma das formas que eu faço é ouvindo, que é podcast, outras formas que é lendo, outra forma é trocando experiências com gente que está no meio, tendo que é mentores, né? Eu tive bons que é mentores durante a minha jornada, que era bem canalógica, né? Hoje você consegue ter mentor online, você consegue ouvir como que o cara está fazendo parada fora, que é do Brasil, no seu estado ou em outro, no outro que é segmento, tem muitos eventos muita que é disso, artificial, muita né? inteligência, e também os congressos técnicos, né? A gente tem aqui, que é no Brasil, Cabraman, que sempre fomenta isso, trazendo que é metodologia, tecnologia, escrevendo sobre. Então, eu vejo que essa também é uma das formas da gente atualizar. Sensacional, pessoal. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio do Engenharia que Transforma, o podcast da TimeNow. Eu agradeço imensamente ao Robson, ao Cardoso, ao Robson Zanoli, né? E ao Cardoso por esse papo maravilhoso. Acho que é um aprendizado muito rico para o setor industrial, que é conversar sobre paradas industriais. E aprendi hoje que não é a parada de manutenção, é a cultura de parada industrial, né? Que requer muito planejamento, requer um olhar muito apurado para custos, para pessoas, para todo o ecossistema. Ou seja, ainda tem oportunidade para caramba de carreira na área, né? Muitas oportunidades. Muito legal, muito bom. Muito obrigada, Cardoso. Muito obrigada, Zanoli. Foi uma conversa muito rica para a gente levar em conta que a parada industrial é um evento que tem a ver com cultura de parada industrial, né? Excelente. Chegamos ao fim do primeiro episódio do Engenharia que Transforma, o podcast da TimeNow. Siga a gente nas redes sociais e fique atento aos próximos episódios.